7 anos. Foi esse o tempo que Carolina passou ao lado da cama do marido, Daniel, depois do acidente de carro que mudou suas vidas para sempre. Ele ficou entre a vida e a morte, em um silêncio que parecia eterno. Os médicos diziam que ele talvez nunca acordasse, mas ela se recusava a desistir. Carolina não conseguia imaginar sua vida sem ele. E mesmo sem ouvir uma palavra, ela escolheu ficar. Daniel estava imóvel, ligado a tubos, máquinas e fios. Sua pele pálida e o olhar fechado eram tudo o que restava do homem alegre que ela amava. O silêncio daquele quarto do hospital era profundo, mas Carolina o preenchia com esperança. Ela acreditava que, em algum lugar, Daniel ainda estava ali, ouvindo tudo. Todos diziam para seguir em frente, mas ela não conseguia. Largou o trabalho, a faculdade, os planos de ser arquiteta. Sua vida agora era viver no hospital. Dormia em cadeiras duras, comia comida de máquina e lia livros em voz alta para ele. Cada visita era um ritual sagrado. Mesmo sem respostas, Carolina encontrava sentido naquela espera. Amigos e familiares a chamavam de louca, diziam que estava desperdiçando sua juventude. Alguns até se afastaram, incapazes de ver sua dor se repetir dia após dia. Mas ela continuava ali, firme. Um amor verdadeiro, dizia ela. Amor de verdade é aquele que não desiste quando tudo parece perdido. As enfermeiras a conheciam pelo nome. Sabiam seu café preferido, viam sua rotina diária. Às vezes choravam junto com ela nos dias difíceis. Outras vezes, apenas ofereciam um abraço em silêncio. Carolina era mais do que uma visitante, era parte daquele lugar. Todo dia, ela levava flores frescas. Trocava os lençóis com carinho, ajeitava os travesseiros, perfumava o ambiente com lavanda. Ela conversava com Daniel como se ele estivesse acordado. Contava sobre as notícias do mundo, sobre o tempo lá fora, sobre os livros que lia. Era a forma que encontrou de mantê-lo por perto. Às vezes, segurava sua mão por horas, observando qualquer movimento. Um dedo que tremesse, uma pálpebra que piscasse. Mas nada acontecia. Mesmo assim, ela voltava no dia seguinte. Acreditava que, quando ele acordasse, se lembraria de tudo que ela fez. Isso lhe dava força para continuar. Carolina aprendeu coisas que nunca imaginou, como medir a pressão, como entender os monitores cardíacos. Sabia quando os batimentos dele estavam altos demais ou baixos demais. Ela se tornou quase uma enfermeira sem diploma. Seu amor virou competência. E sua dor virou resistência. Era uma manhã fria de terça-feira quando tudo começou a mudar. O céu estava nublado, o vento gelado batia nas janelas do hospital. Carolina entrou no quarto com um sorriso cansado, como fazia todos os dias. Mas algo estava fora do lugar. E ela sentiu isso antes mesmo de pisar no quarto. O controle da televisão estava no chão. A cortina estava meio aberta. E, o mais estranho, a TV estava ligada num programa que Daniel detestava. Como isso aconteceu? Murmurou. Ninguém sabia explicar. E então, quando ela se aproximou da cama, ouviu um som fraco. Quase imperceptível. Um sussurro. O sussurro foi tão baixo que Carolina pensou ter imaginado. Parou, prendendo a respiração, sentindo o coração bater mais forte. Seu corpo inteiro ficou em alerta. Foi ele, ela sussurrou de volta, quase sem som. O silêncio voltou, mas ela tinha certeza do que ouviu. Aproximou-se da cama com cuidado, como se estivesse entrando em um templo sagrado. Suas mãos tremiam. Colocou o ouvido perto dos lábios de Daniel, tentando ouvir qualquer coisa. Ele parecia do mesmo jeito de sempre. Mas seu instinto gritava, algo estava diferente. Ela esperou, em silêncio absoluto, por longos segundos. Então, outra vez, veio o sussurro. Ela, não pode saber. A voz era rouca, fraca, mas reconhecível. Era Daniel. Ele havia falado. E aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Carolina recuou, chocada. A sensação era de que o chão tinha sumido sob seus pés. Ele falou. Depois de 7 anos. Mas, quem era ela? E o que não podia ser descoberto? A alegria da recuperação se misturava com um medo estranho. Correu até a enfermaria, gritando por ajuda. Ele falou, repetia, com lágrimas nos olhos. As enfermeiras correram, os médicos vieram. Fizeram exames, verificaram os aparelhos. A movimentação era intensa.
Mas Daniel havia voltado ao silêncio profundo. O médico-chefe tentou acalmá-la, dizendo que poderiam ser espasmos involuntários ou só os reflexos. Mas Carolina sabia que não era isso. Aquela frase tinha sentido. Era um segredo. Um aviso. Ou pior, uma confissão. Ela não conseguia tirar aquilo da cabeça. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou sentada em uma cadeira ao lado da cama, observando cada centímetro dele. Ela não pode saber, repetia para si mesma. Quem era essa mulher? Uma amante? Uma amiga? Alguém da família? Sua mente não parava. Começou a vasculhar o celular antigo de Daniel, que ela havia guardado em casa como lembrança. Estava sem chip, mas ainda tinha mensagens antigas. Carolina nunca havia invadido a privacidade dele. Mas agora, algo dentro dela dizia que precisava saber. Quanto mais lia, mais dúvidas surgiam. Havia mensagens apagadas, conversas sem contexto, nomes que ela não reconhecia. Uma em especial chamou sua atenção. Preciso te ver antes que a Carolina descubra. O remetente era salvo apenas como V. Na manhã seguinte, voltou ao hospital decidida a confrontar o passado. Mas ao entrar no quarto, levou um choque. Daniel estava acordado. Com os olhos abertos. Encarando o teto. E então, lentamente, virou o rosto para ela, e sussurrou seu nome com um leve sorriso nos lábios. O olhar de Daniel era vazio, mas consciente. Pela primeira vez em 7 anos, ele a enxergava. Carolina caiu de joelhos, tomada pela emoção. Você voltou para mim, disse entre lágrimas. Mas ele apenas a observava em silêncio, como se não soubesse o que dizer. Os médicos correram para examiná-lo. Confirmaram, ele estava em estado de recuperação. Ainda fraco, ainda limitado, mas consciente. Era um milagre. Carolina foi tomada por uma onda de esperança, até lembrar da frase que ele sussurrou antes. Ela decidiu não contar nada sobre o celular, nem sobre a mensagem. Algo em seu olhar dizia que aquele reencontro não era puro. Ela queria comemorar, mas o coração apertava. Daniel parecia diferente. Um estranho com o rosto do homem que ela amava. Nos dias seguintes, ela cuidou dele com o mesmo amor de sempre. Mas agora, tudo era dúvida. Quem era a tal V? Porque Carolina não podia saber de algo. Será que Daniel acordou, com medo do que ela poderia descobrir? Sem contar a ninguém, criou um novo e-mail e começou a investigar. Fez buscas pelo número vinculado às mensagens no celular. Contratou até um serviço online para rastrear redes sociais conectadas àquele telefone. Precisava saber a verdade, a qualquer custo. Depois de 3 dias, teve um retorno. Um perfil foi encontrado. Era de uma mulher chamada Vanessa. Cabelos ruivos, sorriso marcante, perfil fechado. Carolina sentiu um frio na espinha. Vanessa. V. O nome não significava nada, e ao mesmo tempo, parecia dizer tudo. Carolina vasculhou cada traço do perfil. Havia comentários antigos em fotos de Daniel, antes do acidente. Curtidas discretas. E então, uma foto de um aniversário em que Daniel dizia estar viajando a trabalho, mas estava com ela. Vanessa. Tudo começou a se encaixar como peças sujas de um quebra-cabeça. O acidente aconteceu dias depois dessa foto. Carolina começou a se perguntar se ele estava realmente sozinho naquele carro. E se não estava, onde estava Vanessa naquele momento? Decidida, voltou ao hospital com um plano. Iria fingir normalidade, mas iria buscar respostas aos poucos. Precisava que Daniel confiasse nela. Precisava que ele falasse mais. E acima de tudo, precisava saber se ele ainda a amava, ou se tudo foi uma mentira. Ao entrar no quarto, encontrou Daniel acordado, olhando pela janela. Quando ela entrou, ele sorriu. Mas seus olhos não tinham brilho. Você esteve aqui todo esse tempo, ele disse. Carolina segurou sua mão e respondeu com calma. Sim, Daniel. Mas agora é sua vez de me contar onde esteve, de verdade. Daniel piscava devagar, tentando organizar as ideias. Parecia confuso, mas consciente. Quando Carolina perguntou se ele se lembrava do acidente, ele hesitou. Lembro de estar dirigindo, e depois, tudo ficou escuro. Uma resposta segura demais para alguém em coma por 7 anos. Você estava sozinho no carro? Ela perguntou, tentando soar neutra. Ele demorou um segundo a mais para responder. Sim, claro que sim. Desviou o olhar. O coração de Carolina apertou.
Tinha certeza, aquela pausa escondia uma mentira. Ela fingiu acreditar, mas cada frase dele era como uma agulha cravada em sua memória. Por que mentir? Por que esconder o que realmente aconteceu naquele dia? Daniel não era mais o mesmo homem. Algo nele parecia treinado, ensaiado, artificial. À noite, ela chorou sozinha no carro, estacionada no pátio do hospital. O amor que sentia por ele lutava contra a decepção. Por 7 anos, esperou por um reencontro verdadeiro. Agora, recebia um roteiro mal contado. Seu coração se partia em silêncio. No dia seguinte, ela imprimiu a foto de Daniel com Vanessa e levou consigo. Queria mostrar a ele, pressioná-lo. Mas quando entrou no quarto, viu algo que a paralisou. Daniel estava com um celular na mão. Um celular novo, que ela não havia deixado lá. Onde conseguiu isso? Ela perguntou, com a voz trêmula. Daniel a olhou, assustado. Um enfermeiro me deu. Disse que seria bom eu me comunicar. Carolina sabia que era mentira. Ninguém na ala permitia eletrônicos para pacientes recém-saídos do coma. Ela pegou o celular rapidamente, mas ele apagou a tela antes. Você está me escondendo alguma coisa, Daniel? Perguntou, tentando manter a calma. Ele sorriu, nervoso. Claro que não. Você está imaginando coisas, amor. Mas o amor saiu fraco, quase falso. Carolina saiu do quarto sem dizer mais nada. Foi direto à administração e exigiu ver as câmeras de segurança. Mas por problemas técnicos, os registros dos últimos 2 dias haviam sido apagados. Ela sentiu um arrepio. Alguém estava ajudando Daniel por fora. Naquela noite, voltou para casa e fez uma descoberta que a deixou em choque. O celular antigo de Daniel estava com uma nova mensagem, mesmo sem chip. Ele acordou. Ela está desconfiada. Cuidado. O número era privado. E a mensagem, recente. Na manhã seguinte, antes de sair para o hospital, decidiu ligar para um número salvo como Oficina Mário. Era só um contato comum no celular antigo de Daniel. Mas uma voz feminina atendeu. Uma voz que ela reconheceu. Era Vanessa. Carolina congelou ao ouvir aquela voz do outro lado da linha. Era doce, envolvente, mas carregava uma ponta de desprezo. Alô? Quem é? Perguntou Vanessa, como se soubesse quem estava ligando. Carolina não respondeu de imediato. Sua mente girava como um furacão. Desculpe, número errado, disse Carolina, tentando conter o tremor na voz. Desligou rápido, o coração disparado. Era ela. A mulher da foto. A mulher que Daniel possivelmente amava em segredo. Mas por que o contato dela estava salvo como Oficina Mário? Aquilo não fazia sentido. Era óbvio que estavam tentando esconder algo. Um nome falso, um disfarce barato, mas eficaz o suficiente para enganar por anos. Carolina se sentia em um filme, mas sem roteiro. Só restava uma coisa a fazer: confrontar Vanessa pessoalmente. Usando as informações que coletou do perfil, localizou a loja de roupas onde Vanessa trabalhava. Uma boutique charmosa no centro da cidade. Pegou o carro, com as mãos ainda trêmulas, e dirigiu até lá. O destino parecia empurrá-la para esse encontro. Ao chegar, viu Vanessa pela vitrine, sorrindo para uma cliente. Linda, segura, perfeitamente maquiada. Carolina respirou fundo antes de entrar. Quando Vanessa a viu, parou de sorrir. Era como se já esperasse aquela visita. Posso te ajudar? Perguntou com um olhar cortante. Quero saber quem você é na vida do meu marido, disse Carolina sem rodeios. A loja ficou em silêncio. Vanessa sorriu de lado, como se tivesse ouvido isso antes. Seu marido, repetiu. Ah, então ele não contou, disse, cruzando os braços, triunfante. Contar o quê? Carolina respondeu, com os olhos marejando. Vanessa caminhou até ela, devagar, e falou baixo. Daniel não está te traindo. Porque ele nunca foi só seu. A frase ecoou na cabeça de Carolina como um trovão. Aquilo não podia ser verdade. Durante os últimos 3 anos antes do acidente, nós estávamos juntos, continuou Vanessa. Não era um caso. Era um relacionamento. Ele disse que estava preso a você por pena, culpa. Disse que só estava esperando o momento certo para ir embora. Carolina sentiu o mundo ruir sob seus pés. 3 anos? Toda a base do seu casamento. Era mentira? Vanessa não falava como alguém querendo brigar. Falava como alguém que achava que já tinha vencido.
Aquilo não era uma disputa, era um aviso. Antes de sair, Vanessa entregou a ela uma carta. Ele escreveu para mim antes do acidente. Leia. Depois me diga se ainda quer lutar por ele. Carolina saiu da loja zonza. No carro, abriu a carta tremendo. E ao ler a primeira linha, soltou um grito abafado. Se você está lendo isso, é porque eu morri. Carolina leu a primeira linha da carta mais uma vez. Se você está lendo isso, é porque eu morri. Sua respiração ficou presa no peito. O papel tremia entre seus dedos. Era a letra de Daniel, sem dúvida. Escrita com calma, mas carregada de culpa. Aquela não era uma simples carta, era uma confissão. Vanessa, meu amor, preciso te contar a verdade antes que algo pior aconteça, dizia o próximo trecho. Carolina engoliu em seco. Seu coração batia forte como um tambor. Cada palavra parecia destruir um pedaço do que ela acreditava ser seu casamento. Ele chamava outra de meu amor. Na carta, Daniel contava sobre a vida dupla que levava. Dizia que não conseguia deixar Carolina porque ela havia cuidado dele nos piores momentos. Mas também dizia que estava cansado de mentir. Que amava Vanessa. Que tinha medo de machucar ambas. Que era covarde. Mais à frente, vinha um trecho estranho. Se acontecer alguma coisa comigo, procurem por Marcos. Ele sabe de tudo. Carolina franziu a testa. Quem era Marcos? Nunca ouvirá esse nome antes. Seria um amigo? Um cúmplice? Um inimigo? Ou um irmão que ela não sabia que existia? A carta terminava com um aviso sombrio. Se eu desaparecer, não acredite que foi um acidente. Estou sendo seguido. Carolina ficou paralisada. Aquilo mudava tudo. Daniel não só estava traindo como também temia por sua vida. De repente, a hipótese de conspiração se tornava real. Ela pegou o celular e começou a procurar por Marcos no círculo de contatos de Daniel. Nenhum nome direto. Mas um número salvo como eletricista Amy apareceu. Ligou sem pensar. Um homem atendeu. Voz grossa. Fria. Quem está falando? Disse ele de forma seca. Sou a esposa do Daniel, respondeu ela. Houve uma pausa. Daniel está morto, ele perguntou, como se isso fosse esperado. Carolina sentiu um nó na garganta. Ele está vivo, mas acordou do coma recentemente. O homem ficou em silêncio por longos segundos. Então vocês ainda estão em perigo, ele disse por fim. Não diga nada por telefone. Me encontre amanhã, às 3 da tarde, no estacionamento do shopping central. Carolina não entendeu nada. Estava em choque. Perigo? Por quê? O que Daniel havia feito? Naquela noite, Carolina dormiu mal. A imagem de Daniel sorrindo para ela no hospital parecia um teatro agora. Um homem que traía, mentia e escondia segredos que envolviam até risco de vida. Ela queria fugir, desaparecer. Mas havia algo que a impedia, o amor que ainda sentia por ele. Ao acordar, tomou uma decisão. Iria até o encontro com Marcos. Sozinha. Sem contar a ninguém. Queria descobrir tudo antes de decidir o que fazer. Quando olhou pela janela, viu algo que gelou sua espinha. Um carro preto estacionado há horas em frente à sua casa. E dentro, alguém a observava. Carolina se afastou da janela, tentando manter a calma. O carro preto ainda estava lá, com os vidros escuros e o motor desligado. Ela pegou o celular e começou a gravar discretamente, registrando tudo. Não sabia quem era aquele homem, mas sentia que sua vida estava prestes a mudar. O medo começou a tomar conta do seu corpo. Pegou a bolsa, saiu pela porta dos fundos e deu a volta no quarteirão. Passou pela frente da casa como se fosse uma vizinha comum. Quando olhou discretamente para o carro, viu um homem de boné e óculos escuros segurando o celular. Ele não olhou para ela, mas claramente estava em alerta. Seu coração disparou. Foi direto para o shopping, chegando uma hora antes do combinado. Sentou-se em um banco afastado e observou tudo ao redor. Cada pessoa parecia suspeita. Cada olhar parecia ameaçador. Quando o relógio marcou 15 horas, um homem de barba por fazer e jaqueta de couro se aproximou. Você é a esposa do Daniel? Perguntou o homem. Ela assentiu com a cabeça. Eu sou o Marcos. Não temos muito tempo. Carolina segurou a bolsa com força. A voz dele era firme, mas parecia nervoso. Ele olhou em volta antes de continuar. O acidente do Daniel não foi acidente. Carolina sentiu um frio na espinha.
Marcos explicou que Daniel estava envolvido com um grupo empresarial corrupto. Havia descoberto algo grave e tentado sair. Mas sair tinha um preço. Eles tentaram matá-lo, mas falharam. E agora sabem que ele acordou, disse Marcos, olhando direto nos olhos dela. Eles não podem deixar ele falar, continuou. E se acharem que você sabe demais, vão te eliminar também. Carolina não conseguia acreditar no que ouvia. Tudo aquilo parecia um pesadelo. Quem são eles? Perguntou. Gente poderosa. Inclusive, alguém próximo de vocês. Você precisa protegê-lo. E precisa sair da cidade agora. Carolina tremia. E se tudo fosse mentira? E se aquele homem estivesse apenas manipulando-a? Mas algo em seu olhar transmitia verdade. Antes de ir, ele entregou a ela um pendrive. Isso vai provar tudo. Mas só abra longe da sua casa. No caminho de volta, o carro preto já não estava mais lá. Mas a sensação de estar sendo seguida persistia. Ao entrar em casa, trancou tudo, apagou as luzes e esperou. Ligou o notebook e colocou o pendrive. Arquivos, vídeos, conversas gravadas. E então, a primeira imagem apareceu. Era Daniel. Em uma reunião secreta, discutindo acordos ilegais com empresários que Carolina reconheceu da TV. Mas o que a deixou sem fôlego foi ver Vanessa ali também. Sentada ao lado dele. Sorrindo. Confiante. Não como amante, mas como sócia. Como cúmplice de tudo. Carolina cobriu a boca com as mãos, sem acreditar. Vanessa estava envolvida com Daniel antes mesmo de tudo isso. Talvez a traição não fosse apenas amorosa. Talvez ela tivesse sido usada o tempo inteiro. No meio dos arquivos, uma frase chamou a atenção. Se Carolina descobrir, teremos que silenciar ela também. Carolina estava imóvel diante da tela. As imagens de Vanessa ao lado de Daniel, sorrindo, envolvida em negócios escusos, eram como facadas em seu peito. Aquela mulher que fingia empatia no hospital era, na verdade, parte de um jogo sujo. A amante, a sócia, e talvez, a mente por trás de tudo. O mundo de Carolina desmoronava. Voltou o vídeo e observou cada detalhe. Vanessa falava com segurança, como se tivesse experiência em manipular pessoas. E Daniel parecia obedecê-la. Não havia romance naquelas imagens, apenas estratégia. Pareciam cúmplices, frios, calculistas. Carolina sentiu nojo dos dois. Nos áudios, ouviu Vanessa dizer: Carolina é o ponto fraco dele. Se ela descobrir, a operação desmorona. A traição emocional agora era pequena diante disso. Ela havia sido usada. Amada apenas como fachada. Carolina era o escudo perfeito para um criminoso em ascensão. De repente, o notebook travou. A tela ficou preta. Tentou reiniciar, mas nada aconteceu. Aquilo não era coincidência. Alguém estava tentando impedir que ela descobrisse mais. Desconectou o pendrive e o escondeu. Sabia que, a partir dali, sua vida estava em perigo real. Pegou uma mochila, colocou roupas, documentos e o pendrive. Decidiu fugir. Não podia confiar em ninguém. Nem em Daniel, nem em Vanessa, nem na polícia. Precisava de tempo para pensar. E, principalmente, precisava ficar viva. Sua prioridade agora era sobreviver. Antes de sair, foi até o hospital pela última vez. Queria olhar nos olhos de Daniel. Saber se havia arrependimento. Se ainda existia o homem por quem um dia se apaixonou. Quando entrou no quarto, ele sorriu como sempre. Você está linda, disse ele. Como se nada tivesse acontecido. Eu vi o vídeo, ela disse, fria. O sorriso dele sumiu. Os olhos de Daniel se arregalaram. Ele tentou se levantar, mas o corpo ainda estava fraco. Você não entende, Carolina, tudo aquilo foi por sua causa, ele gritou. Mentira, ela respondeu. Você me usou. Os dois me usaram. Daniel tentou explicar. Disse que entrou naquele mundo por desespero. Que devia dinheiro, que estava sendo ameaçado. Que Vanessa o ajudou, mas que nunca quis se envolver de verdade. Ela me salvou, mas depois, eu virei prisioneiro dela, afirmou. Carolina não sabia o que era verdade. Ela mandou te matar, Daniel, disse ela. Foi ela quem tentou te eliminar quando você quis sair. Daniel ficou em silêncio. Lágrimas escorreram de seus olhos. Então ela falhou, murmurou. Mas agora vai tentar de novo. Você precisa sair daqui.
Carolina já sabia disso. Mas ouvir dele foi definitivo. Quando saiu do hospital, o mesmo carro preto apareceu do outro lado da rua. Agora, com o vidro um pouco abaixado. No banco do passageiro. Vanessa. Olhando direto para Carolina, com um leve sorriso no rosto. Como se dissesse, o jogo começou. Carolina correu para o táxi mais próximo e pediu que o motorista seguisse sem rumo certo. Só queria sair dali o mais rápido possível. O coração batia tão alto que parecia ecoar dentro da cabeça. Ela olhou para trás. O carro preto não a seguiu de imediato, mas sabia que era questão de tempo. Estava sendo caçada. Pediu que o taxista a deixasse num hotel simples e discreto, fora do centro. Pagou em dinheiro e não usou seu nome verdadeiro. No quarto, trancou todas as trancas possíveis e ligou o notebook de novo. Precisava entender toda a extensão daquilo. Precisava descobrir até onde Vanessa estava envolvida. No fundo do pendrive havia uma pasta oculta, protegida por senha. Ela lembrou de uma data, o dia do casamento com Daniel. Tentou, e funcionou. Lá dentro havia uma gravação com vídeo e áudio. Era uma conversa entre Vanessa e um homem que Carolina nunca tinha visto. E o conteúdo era apavorante. Daniel é descartável, dizia o homem. E a esposa também. Vanessa concordava com um sorriso no rosto. Ela nem imagina que o marido está vivo por pouco. Vamos terminar o serviço logo. Carolina caiu no chão. Estava oficialmente marcada para morrer. A mulher que fingia amizade era sua assassina. Foi até a recepção e comprou um chip novo para o celular. Ligou para Marcos, o homem que a alertou. Ela está vindo atrás de mim. Preciso de ajuda. Ele disse apenas uma coisa: vá para o Galpão 72, perto do cais. Lá você vai entender tudo. Ela não hesitou. Pegou um carro por aplicativo e partiu. O galpão era escuro e vazio, com cheiro de ferrugem. Marcos apareceu pelas sombras, acompanhado de outro homem. Esse é Gustavo. Ex-segurança da empresa de Daniel. Ele tem provas de que Vanessa armou tudo. Gustavo entregou um envelope recheado de documentos e fotos. Carolina tremeu ao ver as imagens. Vanessa em reuniões clandestinas. Vanessa entregando dinheiro. Vanessa assinando contratos falsos em nome de Daniel. Era um esquema de lavagem de dinheiro milionário. E agora, com Daniel fora do jogo, ela queria eliminar as pontas soltas. Carolina era uma delas. Talvez a principal. Você precisa entregar isso à imprensa. É a única forma de sair viva, disse Marcos. Carolina sabia que, ao fazer isso, perderia qualquer chance de salvar Daniel. Mas talvez ele não quisesse ser salvo. Talvez ele já estivesse perdido naquele mundo. Sentia que, desta vez, ela precisava pensar só em si mesma. Saiu do galpão com os documentos e entrou em outro carro. Mas não andou nem 2 quarteirões. Um veículo bateu de propósito contra o lado do passageiro. Carolina gritou. 2 homens mascarados desceram do carro e começaram a puxar a porta. Estavam ali por ela. O pânico tomou conta. Mas antes que os homens conseguissem levá-la, tiros ecoaram no ar. Um carro preto apareceu, e, para sua surpresa, quem saiu dele com uma arma na mão foi Daniel. Saiam de perto dela agora, gritou. Os homens recuaram. Carolina, ainda atordoada, só conseguiu perguntar: por que você voltou? O coração de Carolina batia descompassado. Daniel a tinha acabado de salvar, mas ela não sabia se era por amor ou por interesse. Ele guardava uma arma, dirigia um carro roubado e estava foragido. Mesmo assim, seus olhos mostravam sinceridade. Ela não sabia se corria, ou se abraçava a ele. Daniel a levou até um esconderijo antigo que usava antes de conhecê-la. Lá, contou toda a verdade. Vanessa sempre foi a mente por trás. Eu era só um fantoche. Mas quando conheci você, quis sair. E ela não aceitou. Carolina escutava em silêncio, tentando reconhecer o homem que um dia amou. O dinheiro sujo está escondido. Eu posso devolver tudo e acabar com isso, disse ele. Mas preciso da sua ajuda. Carolina hesitou. Seria mais uma jogada para envolvê-la de novo? Ou ele estava realmente tentando consertar tudo? A dúvida era um veneno que queimava por dentro. Daniel mostrou as provas que ele mesmo reuniu contra Vanessa. Eram mais do que suficientes para colocá-la atrás das grades. Podemos fazer justiça, Carolina. Mas só se você confiar em mim. Ela respirou fundo.
Depois de tudo que passou, confiar era a decisão mais difícil. Entraram em contato com o jornalista investigativo. Marcaram um encontro para entregar os documentos. Tudo parecia estar sob controle. Até que o telefone de Daniel tocou. Ele atendeu, e ficou pálido. Ela descobriu tudo. Está vindo pra cá. E não vem sozinha. O tempo estava acabando. Carolina e Daniel correram com o carro pelas ruas vazias. Chegaram ao local do encontro e entregaram tudo ao jornalista. Se a gente não sair vivo, publique isso, disse Daniel. O jornalista concordou e desapareceu na escuridão. Mas eles não conseguiram ir muito longe. Vanessa estava esperando. O carro dela fechou o caminho. Armados, 2 homens desceram. E então Vanessa saiu, impecável, com a mesma calma de sempre. Vocês realmente pensaram que podiam me derrotar, ela disse. Apontou a arma para Carolina. Mas antes que pudesse atirar, um disparo ecoou, e Vanessa caiu no chão. Foi Daniel quem atirou. Sem hesitar, sem piscar. Acabou, ele disse, tremendo. Mas naquele momento, a polícia apareceu. A denúncia havia sido feita de forma anônima. Daniel foi algemado. Carolina tentou impedir, mas ele a encarou com serenidade. Era o único jeito de te proteger até o fim. Meses se passaram. Carolina publicou um livro contando tudo. Virou símbolo de coragem e resiliência. Daniel foi condenado, mas fez um acordo e ajudou nas investigações. Vanessa sobreviveu, mas ficará presa por muito tempo. Carolina, enfim, sentia que tinha sua vida de volta. Mas na última página do livro, uma carta. Escrita à mão por Daniel. Se um dia você me perdoar, vou estar no mesmo lugar onde te vi pela primeira vez. Com um café na mão e esperança nos olhos. Carolina sorriu entre lágrimas. Talvez fosse tarde demais para o amor. Mas nunca para recomeçar.